Eu me chamo Ellen Goldwhite. Nasci em Gohan Mine no dia 26 de novembro de 1827. Passei a maior parte da minha infância e juventude em Portland. Em 1856, casei-me com Tiago White e fomos morar nas proximidades da Nova Inglaterra. Sou cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conferencista, escritora, conselheira, e a quem me foi concedido o dom do espírito de profecia. Sou considerada a autora mais traduzida na história norte-americana. Dediquei-me uma vida inteira ao serviço de Deus e dos homens. E posso dizer que cumpri com a missão que me foi concedida. Deus concedeu-me aproximadamente 2.000 visões e sonhos. E agora irei relatar a minha primeira visão. Depois do desapontamento de 1844, Deus concedeu-me a minha primeira visão. Estava eu em Portland, em visita à senhora Hines, irmã em Cristo cujo coração estava afeiçoado ao meu. 5 de nós, todas mulheres, estávamos reunidas em um culto de oração. Enquanto estávamos ajoelhadas orando, o poder de Deus me sobreveio de um modo como nunca havia experimentado antes. Parecia estar eu envolta em luz e subindo mais e mais alto da terra. Voltei para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Foi quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em algum lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua proximidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por detrás deles, a qual os raios iluminavam o caminho para que assim eles não tropeçassem. Se mantivessem o olhar fixo em Jesus, que estava logo diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas, muitos cansados pela viagem, diziam que a cidade estava muito longe, que já tinham que ter chegado nela antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e dele saía uma luz que pairava sobre todo o povo do advento, e eles clamavam: aleluia, aleluia. Outros, temerariamente, diziam que aquela luz não provinha de Deus, que já tinham ido longe demais para voltar. Destes, a luz fora retirada. Ficaram em densas trevas, tropeçaram, perderam de vista o sinal e a Jesus, e caíram do caminho estreito para o mundo tenebroso e ímpio. Logo, ouvimos a voz de Deus como de muitas águas, dizendo-nos o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, ouviram e entenderam aquela voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Ao declarar Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, o Espírito do Senhor verteu sobre nós e fomos preenchidos com a glória de Deus, tal qual Moisés na descida do Monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Tinham sobre a sua testa uma frase escrita: Deus, Nova Jerusalém, e uma estrela, a qual estava escrita o novo nome de Jesus. Por causa do nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram-se contra nós, a fim de lançar-nos na prisão. Mas estendíamos o nosso braço direito, e dele saiu uma luz, e eles caíam inermes ao chão. Foi aí
que a sinagoga de Satanás viu e reconheceu o quanto Deus nos havia amado e guiado. Logo, os nossos olhos foram dirigidos para o Oriente. E de lá vimos uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem. Todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. A nuvem embaixo tinha labaredas de fogo. Sobre ela estava o arco-íris. Em redor, milhares de anjos cantando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os seus cabelos brancos e ondulados caíam-lhe sobre os seus ombros. Sobre a sua cabeça tinha muitas coroas. Os seus pés eram como chamas. Trazia na mão direita uma foice aguda. E na mão esquerda, a trombeta de prata. Os seus olhos eram como chamas penetrantes que alcançavam o coração dos seus santos. Diante dessa cena, ficamos empalidecidos, enquanto que os ímpios se tornaram negros por haverem rejeitado a Jesus. Então, pairou sobre nós uma pergunta: quem poderá estar em pé diante do Filho do Homem? Estão as minhas vestes limpas? Neste momento, os anjos pararam de cantar. Houve um terrível e solene silêncio enquanto Jesus pronunciou as palavras. Aquele que tem mãos limpas e puro coração poderá estar em pé diante do Filho do Homem. A minha graça vos basta. Então o nosso coração encheu-se de alegria e os anjos voltaram a cantar, enquanto que a nuvem baixava cada vez mais, tornando-se cada vez mais grande e esplêndida. Então Jesus olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu a sua trombeta, tocou a sua trombeta e, erguendo as suas mãos aos céus, exclamou: despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Neste instante, houve um terrível terremoto. As sepulturas se abriram e os santos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 a contemplarem aquela cena clamaram aleluia, cheios de alegria por poderem encontrar os seus entes queridos e amigos, dos quais havia tanto, foram separados pela morte. E todos nós, arrebatados, encontramos com o Senhor nos ares. Adentramos a nuvem e estivemos a viajar por 7 dias em direção ao mar de vidro, aonde Jesus, com a sua própria destra, nos coroou, nos deu a harpa resplandecente e a palma do vencedor. Ali no mar de vidro, os 144.000 ficaram em um quadrado perfeito. Alguns tinham coroas muito brilhantes, outras nem tanto. Algumas coroas estavam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Mas ninguém se importava com isso. Todos estavam satisfeitos. Todos tinham um manto branco dos ombros aos pés. E ao caminharmos pelo mar de vidro, todos os anjos nos acompanhavam. E ao longe, avistamos Jesus em pé, com seu braço direito sobre o portal de pérolas. Tocou, fê-lo girar os seus luzentes gonzos e nos disse em amorável voz: lavastes as vossas vestes com o meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai. E todos nós, cheios de alegria, adentramos a cidade e sentimos ter perfeito direito a tudo que havia ali.
Ali sim, vimos o trono de Deus e a árvore da vida. Do trono de Deus saía uma água cristalina. E em cada margem, as folhas da árvore se curvavam até onde estávamos. Sentamos debaixo da árvore para contemplarmos o encanto e beleza daquele lugar. Foi quando se aproximaram de nós os irmãos Fitch e Stockman, pregadores do Evangelho do Reino, os quais Deus havia sepultado para os salvar. Perguntaram-nos o que havia acontecido na terra enquanto eles dormiam. Tentamos lembrar das nossas mais terríveis provas e agruras, mas nada conseguimos falar diante de tal beleza e esplendor que estava diante de nós. E todos nós exclamamos: muito fácil é alcançar o céu. Pegamos as nossas harpas e entoamos um cântico agradabilíssimo que ecoou por todo o universo. Quando voltei da visão, senti-me triste ao deparar com um mundo tenebroso e ímpio. Ao mesmo tempo, o coração palpitava de alegria por ter visto as glórias do céu. Comentei esta visão aos irmãos em Portland e eles entenderam ser um alento do Senhor devido ao desapontamento de 1844. Mas eu digo, se tivesse asas, voaria e alcançaria aquele lugar para de lá nunca mais sair. Amém.